Da Wondery, esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Dominique Dunne nasceu numa família abastada. Seus pais e irmãos eram todos ligados ao mundo das artes e do entretenimento. Então foi natural que ela seguisse esses passos, se tornou atriz e teve destaque no filme Poltergeist, O Fenômeno, um filme clássico de terror. Mas na vida pessoal, ela se tornou protagonista de uma história que repercutiu por muito tempo e que chegou a se relacionar com o caso dos irmãos Menendez. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E essa é a história da Dominique Dunne. O Dominique Dunne era filho de um cirurgião consagrado de Connecticut, era um homem sério e pai rígido. A família Dunne era católica irlandesa e tinha bastante influência na região, mas o Dominique sempre se sentiu solitário. O lugar seguro dele eram os filmes. Ele colecionava fotos de estrelas de cinemas e ele guardava numa pastinha. E como a maioria dos homens jovens dos Estados Unidos ali nos anos 40, o Dominique serviu na Segunda Guerra Mundial, e ele até recebeu uma condecoração pelos seus atos heróicos na Batalha de Metz. Foi uma batalha importante que aconteceu ali entre os soldados estadunidenses e os alemães em 1944, na cidade de Metz, na França, que nessa época ainda estava sob o controle dos nazistas. Depois de voltar para os Estados Unidos, o Dominique seguiu seu sonho de trabalhar com artes e estudou na Williams College, em Massachusetts, uma faculdade bem renomada. Quem também estudava lá nessa época foi o Stephen Sondheim, um dos maiores liristas da história da Broadway, que escreveu musicais como West Side Story e Sweeney Todd. Ele e o Dominic ficaram muito amigos na faculdade, que eles faziam ali parte do mesmo grupinho, assim, da mesma turminha. E aos 25 anos de idade, depois de se formar, o Dominic se mudou para Nova York e entrou para o mundo do entretenimento. O primeiro trabalho dele foi como gerente de palco de um programa infantil chamado The Howdy Doody Show. A Ellen Griffin era do Arizona, ela era herdeira da família Griffin, os pais dela eram donos de uma grande propriedade chamada Rancho Yerba Buena. Então, assim, a família dela era old money, né? Aquele dinheiro bem antigo. Eles tinham a companhia de rodas Griffin, que fabricavam rodas para trens que circulavam pelo país todo. Na adolescência, ela estudou num colégio tradicional só para garotas e lá ela participou do clube de teatro, surgiu esse sonho de ser atriz e depois de se formar ela até passou um tempinho na Universidade do Arizona, mas desistiu para tentar a sorte em Nova York. E ela se mudou para lá com essa ambição de virar uma atriz da Broadway, mas não rolou de seguir uma carreira. Em 1953, o Dominic estava lá na cidade natal dele, que ficava umas 3 horas de distância de Nova York, mais ou menos. E ele tinha um amigo chamado Howard Erskine, que era produtor da Broadway, e ele estava indo para a cidade lá, também, né, do interior, com a namorada nova dele. E adivinhem quem era? A Ellen. Então o Dominic conheceu a namorada do amigo, mas fura-olho. Rolou um clima, assim, ele gostou dela, ela gostou dele porque ele era mais sensível, que ele era super inteligente. Gente, eles deram um perdido nesse amigo aí e começaram a namorar. Em questão de um ano, em 54, eles já estavam casados. O Dominic tinha uns 28 anos e a Ellen 21. Aí eles se mudaram para um prédio lá no Upper East Side, em Nova York, e pouco tempo depois tiveram o seu primeiro filho, o Griffin, em 55. E aí passou mais um tempinho, eles tiveram um segundo filho chamado Alexander, e aí eles se mudaram para Beverly Hills, lá na Califórnia. A Ellen queria muito ter uma filha mulher. Nos anos seguintes, ela perdeu 2 bebês e ela achou que o sonho dela nunca ia se concretizar. Mas em 23 de novembro de 1959, em Santa Mônica, Califórnia, nasceu Dominique Dunne, a filha caçula da Ellen e do Dominic. Sim, gente, o nome do pai se fala igual, mas a escrita é diferente. Ele é Dominique CK e ela é Dominique QUE. Só que como vai ficar a mesma pronúncia, a partir de agora a gente vai chamar ela de Dominic e o pai a gente vai chamar de Dunne, que é o sobrenome da família. Foi um parto bem difícil. O ritmo cardíaco da Ellen ficou tão lento que o hospital teve medo dela não resistir. Mas no fim deu tudo certo, conseguiram deixá-la um período de observação e depois liberaram. Os 3 irmãos eram muito próximos.
E a Dominic era considerada uma menina muito encantadora, muito esperta. E uma das nossas fontes para o episódio é o livro The Friday Afternoon Club, um livro de memórias do Griffin Dunne, e ele contou lá que a irmã era a filha favorita do pai, que qualquer coisa mínima que ela fazia, o Dunne parabenizava, acolhia, passava pano, enfim. O Griffin diz que tanto ele quanto a Dominique amavam a atenção, que eram crianças carismáticas, inteligentes e charmosas. E disse que o Alexander, o irmão do meio, era o oposto do resto da família. Ele era mais discreto, tranquilo, ele não fazia questão de chamar a atenção de ninguém. Ele amava escrever, ele era muito bom nisso, ele escrevia uns poemas bem complexos assim, desde pequenininho. Mas a pessoa que mais vivia pela atenção ali na família era o pai, o Dunne. Depois que eles se mudaram para Beverly Hills, ele continuou trabalhando como produtor no mundo do entretenimento e a Ellen virou meio que uma socialite, assim. E eles eram um casal que amava festa, eles agitavam rolê, eles eram chamados para coquetéis de coisas quitutes, coisas chiques, assim, eles tinham amigos famosos. E a vida deles girava em torno disso, e ele amava. Só que com o tempo a Ellen foi ficando mais cansata. Ela queria uma vida mais tranquila, queria ter outros objetivos e tal. E ela ficou de saco cheio dele, porque achava que o Dunne só se interessava por festas e fofocar sobre os famosos de Hollywood. E ela não curtia mais a companhia dele, até que em 64 ela pediu o divórcio, que foi finalizado no ano seguinte, e as crianças ficaram com a mãe. Na adolescência, a Dominic era uma jovem muito estudiosa, muito sociável e ela era muito interessada em artes. Ela gostava de ler, tinha muitos amigos que eram artistas, então ela circulava aí nesse universo de artistas. Em 1974, a Ellen, a mãe dela, foi diagnosticada com esclerose múltipla, que é uma doença crônica degenerativa que acomete o sistema nervoso central, e isso afeta a pessoa em várias questões. Inclusive reduz alguns movimentos motores. A Ellen precisou usar uma cadeira de rodas, e eles moravam numa casa de 2 andares, e aí eles se mudaram para uma menor, ainda ali em Los Angeles, para ficar mais cômodo para ela. A essa altura, o Griffin e o Alexander já estavam mais velhos, então ficou só a Dominic e a Ellen em casa. E elas se davam muito bem. A Dominic cuidava muito da mãe, mas ao mesmo tempo já estava ali começando a ser mais independente. Ela não tinha mais os irmãos por perto, já estava ficando adolescente, já ali aos seus 14 anos. E aí, aos 16 anos, ela começou a fazer aulas de atuação e ela queria cada vez mais seguir no mundo das artes, talvez como atriz. Já que a casa tinha muito espaço e eram só as duas, ela criou o Clube da Sexta Tarde, que é The Friday Afternoon Club, que depois virou o nome do livro, que o Griffin, o irmão dela, acabou escrevendo mais tarde, Então, toda sexta-feira ela chamava os amigos para irem lá na casa, no fim do dia, Eles bebiam, festejavam no jardim. E era algo assim, bem tranquilo, Tipo um social pequeno ali, não era lotado nem nada. E a Ellen até ficava ali um pouquinho com eles, Ela deixava eles tomarem vinho, e enfim. Aí ia ficando mais tarde, ela ia dormir e os adolescentes ficavam lá. E todo esse clube era formado por jovens que estavam entrando ou tinham entrado no mundo do entretenimento. Inclusive, o George Clooney, antes de ficar famoso, tinha ido nessas festas aí. E o clube continuou por anos, até o início dos anos 80, quando a Dominic já estava adulta até. Nos anos 70, o Dunne, o pai, ascendeu bastante como produtor cinematográfico. Ele produziu vários filmes de sucesso, como Os Rapazes da Banda, de 1970, e Os Viciados, de 71, que foi o primeiro filme do Al Pacino como protagonista, antes mesmo de Poderoso Chefão. E ao longo da década, a Dominic e o irmão Griffin foram entrando aí nesse mundo também. O Griffin começou a atuar aos 19 anos, em 1975, mas ele explodiu mesmo nos anos 80, quando ele protagonizou 2 clássicos, Um Lobisomem Americano em Londres, 1981, e After Hours, Depois de Horas, do Scorsese, de 1985. A gente falou recentemente de Um Lobisomem Americano em Londres. Tem uma das cenas mais assustadoras, assim, de transformação de lobisomem, e é muito chocante. Falamos no caso bizarro, no caso. Enfim. Já a Dominic teve seu primeiro papel também aos 19 anos, em 1979, no filme televisivo Diary of a Teenage Hitchhiker. No início dos anos 80, ela fez participações pequenas em séries de sucesso, como Fame e Lou Graham. Mas a grande chance dela foi em 1981, quando ela foi escalada para o filme de terror Poltergeist, O Fenômeno. E ela tinha 21 anos na época da gravação, que aconteceu de maio a julho de 1981. O
O filme é sobre uma família comum que mora na Califórnia, pai, mãe, uma filha adolescente, que era, né, a Dominique, e 2 filhos crianças. Só que eles começam a ser atormentados por fenômenos estranhos, objetos se movendo, luzes apagando. Tranquilo, né? E à medida que vai ficando mais perigoso, eles precisam chamar uma estudiosa paranormal para ajudar a salvar a família. E o filme partiu de uma ideia do próprio Steven Spielberg. Ele tem o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de 77, e ele tinha a ideia de fazer uma sequência, que nunca rolou. E muitas das ideias que ele tinha acabaram indo para esse filme, né, para Poltergeist, e para ET também, para o outro filme. Só que como ele estava fazendo ET em 81, quem assumiu a direção do Poltergeist foi o Tobe Hooper, que já tinha dirigido o Massacre da Serra Elétrica, que é outro filmaço, né? E o Tobe mudou bastante coisa. Ele tirou uma parte meio sci-fi que tinha ali na ideia original e ele focou mais no aspecto do terror. O Spielberg ia no set toda hora, ele opinava bastante, então até meio que rolavam uns conflitos. Tem gente que considera que o Spielberg é o co-diretor do filme, mas enfim. Fato é que a Dominique, já ali no seu primeiro trabalho no cinema, conseguiu ter contato com 2 diretores muito famosos, né, muito renomados. O filme saiu no dia 4 de junho de 82 e foi um sucesso de bilheteria. Ele custou só 10 milhões de dólares e a bilheteria foi de 120 milhões. Então se tornou aí um dos grandes clássicos do terror. No momento que a gente está gravando, o filme está disponível na Max. Mas tinha uma outra coisa importante acontecendo na vida da Dominique esse tempo todo. O John Thomas Sweeney nasceu em 56, na cidade de Hazleton, na Pensilvânia. A família dele não tinha muitas condições, o pai era alcoolista, ele era um cara que cometia violência doméstica com a mãe do John toda hora, inclusive na frente dos filhos. E o John era o primogênito, então ele sentia certa responsabilidade de tentar ajudar a mãe, mas eles viviam sofrendo, né, ali nas mãos do pai. Os pais acabaram se divorciando quando ele tinha uns 14 anos e a mãe dele arrumou um emprego de garçonete para tentar sustentar os filhos sozinha. E o John sonhava com uma vida melhor, né, mais leve, sem tantos traumas. O sonho dele era ser chefe de cozinha, então ele foi tentar lutar por isso. Aos 19 anos, ele entrou num curso de artes culinárias no colégio comunitário. Ele se formou e, aos 20, pegou um ônibus e se mudou para a Califórnia para tentar a sorte lá. E de início ele conseguiu um emprego no restaurante Piccolos, em Los Angeles, e depois de um ano foi contratado como chefe aprendiz no Mamazon. Agora eu estou aprendendo francês, caso vocês tenham notado, Maison. Eu comecei... Lembra que eu falei um dia aqui que eu queria aprender francês? Então faz 6 meses, 6 meses que eu estou fazendo francês. Oui? Olha só que chique. Sim, gente, estou... Em breve falarei melhor pra vocês. A gente vai gravar um episódio todo em francês. Ah, vem aí. Daqui uns 3 anos, né? É só você também. Sozinha. O Mamazon era um dos restaurantes mais exclusivos de Los Angeles. Sabe o que significa Mamazon? Minha casa. Minha casa. Ah, eu não sabia. Eu achava que era minha mansão. Sempre achei que era isso. Seria mais legal Mas, se a minha casa fosse uma mansão. Mas eu sei disso por causa do GTA. Maison? Eu não sabia. Gente, eu tô aprendendo tantas coisas. É tão legal. O que eu achava... Eu já fiz uma época francês, acho que faz uns 15 anos. E tem tanta palavra parecida com português, porque é muita coisa do latim, né? Não, é e palavras que isso. você não sabe por que é, sabe? Tipo, sei lá, premiere. Por exemplo, a gente, vamos na premiere do filme tal. Significa première exibition, primeira exibição. Exibição. Então a gente vai na primeira exibição do filme, por isso que chama premiere. E por isso que o negócio de editar vídeo que eu edito chama premiere. Gente, explodiu minha mente, tá? Desculpa. Surtada. Desculpa se você já sabia. Com licença. Com licença. Bom, mas a gente tem esse restaurante aí que era muito exclusivo de Los Angeles. Pra vocês terem ideia, o número nem estava disponível na lista telefônica. Aliás, você sabe o que é uma lista telefônica? Porque deve ter gente que não deve nem saber. Mas no passado, quando a gente queria saber o número de um estabelecimento, a gente olhava nas páginas amarelas da lista telefônica. Basicamente, tinha como você saber o telefone de qualquer pessoa. Exatamente, pelo qualquer nome, lugar. Só pelo nome da pessoa que você olhava lá em ordem alfabética. Que loucura, né? Mas enfim, esse número desse restaurante aí você não ia encontrar na lista telefônica, ele era muito exclusivo. E bom,
O John tinha um talento natural para a cozinha, ele era muito ambicioso, ele queria crescer ali a todo custo. Então ele se empenhava, ele fazia turnos duplos, trabalhava extra, o que precisasse. Depois de 2 anos, ele conseguiu uma oportunidade incrível de passar um ano meio que de intercâmbio, trabalhando no restaurante L'Oasis, na Riviera Francesa. Assim que voltou para Los Angeles, ele continuou no Amazon, só que agora como sous-chef, que é o segundo chefe, segundo ali no comando. Só sei esse também por causa de The Bear. Mas enfim, ele amava estar naquele ambiente, porque era um lugar limpo, elegante, cheio de celebridades, de pessoas ricas. E era o completo oposto do ambiente onde ele tinha nascido, assim, do qual ele estava tentando esquecer. Então, assim, a impressão, né, durante essa pesquisa é que o John achava que se ele ascendesse financeiramente, ele ia conseguir superar o passado dele. Em 81, ele estava com 25 anos e a Dominique estava com 21, um pouquinho depois dela gravar o Poltergeist. E um dia ela foi convidada para um almoço pelos seus tios, um casal com um nome muito parecido, John e Joan. Então o John, ele era tio de sangue, irmão do pai dela, e tinha a esposa dele, né, que era a Joan Didion. E os dois também trabalhavam na área do entertainment. E foram eles que roteirizaram o filme Viciados, de 71, com o Al Pacino, que o Dune, o pai, tinha produzido, né? Inclusive, eles que escreveram a versão do filme de 76 de Nasce uma Estrela, A Star is Born, que na época foi protagonizada pela Barbra Streisand e depois veio Lady Gaga aí, né? Bem depois, mas enfim, era uma família de gente do meio, né? E os tios amavam almoçar lá no Mamazon, então levaram a Dominique lá um dia pra ela conhecer. E o tempo todo que ela tava lá, o John ficou olhando pra ela, tinha achado ela muito linda. E uma hora os tios levantaram pra fazer alguma coisa e a Dominique ficou sozinha. Então o John foi até lá e se apresentou, disse que era o sous-chef dali e perguntou se ela tava curtindo a truta mandine que ele tinha preparado. Só que era mentira, gente, porque quem tinha feito a truta tinha sido o chefe principal. Mas enfim. Quem nunca, né, aí. Mabê? Fingiu que cozinhou uma comida que não cozinhou. Olha assim direto. Quem não lembra Bom, dessa história vai ter que ouvir todos os verdade. episódios pra achar, porque eu não sei onde tá também. A Dominique falou que tava amando sim e que ele era muito talentoso, ela tinha achado ele bonito, alto, forte, enfim. E aí, dali em diante, os dois começaram a sair e muito rapidamente eles engataram um relacionamento sério. Eles tinham os mesmos gostos, os dois amavam culinária, animais, e o John ficou bem apaixonadinho, ele achava ela charmosa, delicada. Sem falar que o fato dela ter gravado um filme e circular no mundo dos famosos era algo que fascinava muito o John. Ele atendia aquelas pessoas no restaurante, mas ele se sentia à parte daquilo. E estando com ela, ele realmente entrou num círculo social ali de elite, né? Conhecia amigos dela que eram famosinhos, tal, e ele curtia isso. O namoro deles era bem intenso, tanto que depois de só algumas semanas eles já foram morar juntos. Foram para uma casinha pequena em West Hollywood. A Dominique apresentou ele pra todo mundo, falava que estava super apaixonada, como o John era perfeito, aquela coisa, né? Começo de namoro e tal. Mas essa fase da lua de mel logo passou e os problemas começaram. O John era um cara muito inseguro e ao mesmo tempo que ele se deslumbrava com essa vida de ricos, de famosos, ele se sentia uma farsa no meio deles. Ele tinha uma espécie de ressentimento com a Dominique por pertencer àquele ambiente de uma forma muito natural, enquanto ele precisava lutar para se encaixar. Ele era muito ciumento, muito possessivo, e o fato dela ter muitos amigos bonitos e bem-sucedidos deixava ele irritado. Aos poucos, a relação foi se tornando abusiva e o John fazia ela sentir muita culpa. Ela foi se afastando da galera do Friday Afternoon Club, porque já estava todo mundo ascendendo na carreira e o sucesso daquelas pessoas incomodava o John. Ele falava que era inseguro, que estar perto deles deixava ele mal, que ela ter proximidade com eles era um lembrete constante. E aí a Dominique se sentiu culpada e foi se afastando de todo mundo. Só que isso não era suficiente para o John. Ele foi se tornando cada vez mais controlador ao longo de 1982. Sempre que ela saía, ele queria saber onde ela estava, com quem ela ia. Ele dizia ter medo dela largar ele por algum dos atores bonitões de Hollywood. Aliás, aqui um comentário meu: se tinha esse medo, então nem namorasse com ela. Entendeu? Se você é tão insegura assim, querido, não dá pra namorar com a E gata. outra, assim, não tem nada a ver com beleza, gente, sabe? Tipo assim, você pode ser atraído por uma pessoa feia. Pode. Entendeu? Fato. Literalmente, é a coisa mais idiota do mundo. Você vai ter... Ai, porque fulano... E aí o quê? Você vai prender a pessoa numa gaiola?
Tipo assim, cara, se você tem medo da pessoa ir lá fora, porque vai ter alguém mais interessante que você, que tal se esforçar em ser interessante? Também, né? Sabe? Mas não Tipo assim, adianta, não uma pessoa porque... frustrada que quer diminuir o outro. E quem quer trair, filhos? Exato, não Trai tá nem aí. nos menores momentos. Tem É. gente que fala que vai almoçar, vai ali e volta, já Exato, já traiu. Então, não tem isso, cara. Você tem que confiar e pronto. Enfim, ele foi ficando perturbado com tudo isso. Aí começou a ficar noiado com ela gravar cena de beijo com outras pessoas. Então ele ia no set ficar fiscalizando. E os dois tinham uma terapeuta juntos. A gente não entendeu muito bem pelas pesquisas se eles faziam terapia de casal ou se ela acabava atendendo individualmente cada um deles. O fato é que a Dominique falava coisas com essa terapeuta e o John começou a querer saber o que era. Queria invadir a terapia dela. Ele ficava perguntando e quando a Dominique não queria falar, tipo, né, o que ela falou na terapia pessoal dela, ele era grosso. Ele chegou ao ponto de presumir da própria cabeça dele que a Dominique tinha engravidado e feito um aborto sem permissão dele. Tipo, do nada, gente, ele presumiu isso do nada. Ela nem engravidou, ela não teve aborto, não teve nada. Ele só inventou isso. E brigou com ela por causa disso, de uma coisa que ele inventou. E ao longo dos meses, o relacionamento foi se deteriorando, a Dominique foi ficando mais reativa, tava triste, né, sendo controlado o tempo todo. E os abusos do John iam meio que se retroalimentando, porque ele supostamente ficava com medo dela largar ele, e aí ele ficava mais abusivo e mais controlador ainda. E claro que a vida da Dominique virou um inferno, e as coisas ainda iam piorar muito. O irmão da Dominique, o Griffin Dunne, ele estava produzindo um filme em 82. Esse filme chamava Um Romance Maluco, no original, Babe, It's You. No filme, um cara sem grana se apaixona por uma menina rica e eles vivem um romance inusitado. E essa questão de classe, né, é presente no filme. Em alguns momentos, o personagem masculino tem alguns acessos de raiva quando ele é rejeitado por ela. O filme só viria a ser lançado em 83, mas em algum momento de 82 rolou uma sessão inicial só com o primeiro corte do filme, e foi lá em Nova York. E o Griffin chamou a Dominique para ir. Ele ia passar uns dias na cidade para visitar os irmãos e o pai. A Dominique levou o John junto, e foi aí que ele e o Griffin se conheceram. O Griffin narrou a experiência no livro, né, no The Friday Afternoon Club. Diz que o John ficava chamando ele de senhor, mesmo eles tendo a mesma idade. E que o John falou pra ele que se identificou muito com o personagem principal do filme, por ter vindo de uma família pobre, agora tá com uma moça rica, enfim. E uma coisa que o Griffin não sabia na hora, mas que ele escreveu depois no livro, foi sobre esse lance de no filme o cara ter acesso de raiva e ser violento com a garota. A gente não sabe em que momento de 82 essa exibição rolou. Nos livros, o Griffin fala que a irmã estava namorando há alguns meses, mas a gente não sabe o quanto dos abusos já estavam rolando, se ele já estava sendo mega controlador com ela e tal. E o irmão achava que a Dominique estava muito envolvida, que nunca tinha visto ela super assim apaixonada por alguém. E ele não foi com a cara do John não, mas também não achou nada demais, só um cara estranho, mas inofensivo. Só que com o passar do ano, o John foi se mostrando tudo menos inofensivo. Os ataques de ciúme se tornaram cada vez mais frequentes e a Dominique percebeu que não importava o que ela fizesse, ele inventava um motivo para brigar. Então, em um certo momento, ela não baixou mais a cabeça, ela começou a brigar de volta, só que aí eles passavam horas e horas discutindo. E muitas brigas terminavam do mesmo jeito, com o John se excedendo e a Dominique saindo de casa por umas horas para esparecer. Uma das fontes do episódio também é um artigo bem detalhado da revista People sobre esse caso que saiu na época que tudo rolou. A gente vai deixar o link lá no nosso site, modusoperandipodcast.com, junto com outros conteúdos complementares aí do episódio. E nesse artigo, eles publicaram um trecho de uma carta que a Dominique escreveu para o John depois de uma dessas brigas. Só que ela nunca mostrou a carta para ele, ela escreveu como uma forma de colocar para fora o que ela estava sentindo. A gente vai ler um pedaço dessa carta agora, a tradução é nossa. Não viva para mim, viva para você mesmo. Você não me ama, você está obcecado por mim. A pessoa que você pensa que ama não sou eu, é alguém que você inventou na sua cabeça. Acho que só brigamos quando essa visão de mim desaparece e você se depara com o meu verdadeiro eu. Você é o único homem no qual eu estou interessada, mas não somos compatíveis. Quando estamos bem, somos ótimos, mas quando estamos mal, somos horríveis. O mal supera o bem.
Essa situação toda me fez perceber o quanto estou com medo de você. Nossa, eu acho tão forte esse texto. Diz tudo, né? Já Diz tá tudo. dizendo tudo. Uhum. E aí, em agosto de 82, a Dominic e o John tiveram uma outra briga. Só que essa teve uma proporção bem maior. Pela primeira vez, o John partiu para violência física. Ele segurou o cabelo da Dominic, que era bem longo, e puxou bem forte. E ele foi tão violento que até saiu uns tufos assim de cabelo na mão dele. Ela ficou com muita dor, ela ficou desesperada, né, obviamente. E assim que ela conseguiu se livrar, ela saiu correndo e foi embora de casa. A Dominic se refugiou na casa da mãe, né, na Ellen, e contou tudo o que tinha acontecido. E a mãe cuidou dela, né, acolheu e xingou o John, disse que ele era um homem horrível. Só que pouco tempo depois, o próprio John apareceu na casa da Ellen, atrás da Dominique. A Ellen proibiu ele de entrar, então ele ficou violento e começou a esmurrar portas, janelas. E ele ficou lá por um tempo até que a Ellen ameaçou chamar a polícia, e aí ele foi embora. A Dominique passou uns dias na casa da mãe, mas infelizmente ela acabou perdoando ele e voltou a morar com o John ainda em agosto. E vocês sabem como o ciclo do relacionamento abusivo funciona, né? A pessoa pede desculpas, aí diz que ama, né? Que tava nervoso, que sei lá o quê. E aí, aos poucos, vai começando as violências novamente, até chegar numa violência grande de novo. E aí, tudo se repete. Então, foi isso que aconteceu e ela acabou voltando com ele. Essa situação da Dominic é um reflexo nítido de uma relação abusiva, né? Todos os sinais estão lá. O cara desconta as próprias inseguranças nela, faz ela se isolar das pessoas, começa a inventar coisas, né, pra brigar, pra fazer a pessoa sentir que ela é injusta, que ela que tá errada, que, sabe, alguma coisa assim. E muitas vezes passa pra violência doméstica, né, pra agressão física ali. E, gente, mesmo essa história acontecendo nos anos 80, a gente sabe que ela é extremamente comum e atual. Por exemplo, esse ano, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública constatou que mais de 258 mil mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica no Brasil em 2023. Isso sem falar dos casos que nem são denunciados. O número de feminicídios foi de mais de 1.400 mulheres. Quase 2/3 delas são mulheres pretas. Para quem não sabe, o número para denunciar casos de violência contra a mulher é o 180. Qualquer caso que você souber, ligue. Se você perceber sinais parecidos, como esse que a gente está contando, ou se você está vivendo alguma situação de um parceiro possessivo, de alguma mulher que está aparecendo com marcas no corpo, que não quer falar sobre, gente, qualquer informação, ligue. A gente vai deixar no nosso site um post gov.br com mais informações para se proteger. Por volta de um mês depois da primeira agressão, a Dominique e o John tiveram outra briga. Foi no dia 26 de setembro. A gente não sabe o motivo por trás dessa briga, mas o John se exaltou novamente e a agrediu. Era por volta de 3 da manhã, ele segurou ela pelo pescoço, a jogou no chão e começou a estrangular a Dominique. Naquela noite, tinha uma pessoa amiga que estava ficando na casa deles. A gente não sabe quem era e nem sabemos o gênero, né? Porque em inglês, friend não tem gênero, que é a palavra de amigo e amiga. E a gente não conseguiu encontrar quem foi essa pessoa. Mas essa pessoa estava lá na casa, na noite, no quarto de hóspedes. E ouviu uns barulhos estranhos, foi lá ver o que estava rolando. E quando chegou lá, a Dominique falou que o John estava tentando matá-la. O John negou. Provavelmente, quando a pessoa chegou no cômodo, ele já tinha soltado o pescoço da Dominique, né? A pessoa não viu tudo, né? E ele falou que não estava acontecendo nada. A Dominic fingiu concordar com o John quando ele negou tudo e disse que ia voltar para a cama. E ele continuou lá tentando explicar para a pessoa que aquela cena não era o que parecia. Só que enquanto o John estava distraído, a Dominic se fechou no banheiro e se esgueirou para fora da casa pela janela de lá. Ela entrou no carro para fugir, só que o John ouviu o som do motor ligando, saiu correndo e pulou em cima do carro. E aí a Dominic foi muito esperta, ela desligou o carro por tempo suficiente, né, para o John descer e ir em direção à porta. Só que aí, antes assim dele abrir a porta, ela ligou a chave de novo e arrancou com o carro e fugiu. Tinha um antigo amigo do pai dela que morava ali perto, então ela foi para casa dele e contou tudo o que tinha rolado. O cara levou um susto quando ele viu que ela estava com o pescoço todo marcado e tal, então ofereceu ajuda. A Dominique tomou a decisão de não denunciar o John,
mas terminou de uma vez por todas com ele. Nas semanas seguintes, ela ficou em vários lugares. Ela passava uns dias na casa da mãe, depois com alguma amiga, daí voltava pra mãe, daí uma outra amiga. Isso foi uma estratégia pro John não conseguir localizá-la, porque ele ligava, daí ele pedia informações pras pessoas, ninguém sabia onde ela estava, ou ninguém contava onde ela estava. Nos primeiros dias, ela tinha coragem só de sair na rua no horário em que ele estava no trabalho, porque ela tinha certeza que eles não iriam se encontrar. A família Dunn, obviamente, ficou pistola, não queria saber dele. E quando ela ficou um pouco mais tranquila, a Dominique ligou pro John, terminou tudo e mandou ele sair da casa deles. Aí ele saiu, ela voltou pra lá, trocou todas as fechaduras e tudo. E no livro, o Griffin contou que a Dominique estava sofrendo muito, que ela se questionava, que ela ficava com pena dele porque ele se fazia de coitado. Aí ela achava que estava exagerando, que ela era uma pessoa muito difícil. E a gente sabe que isso também faz parte do relacionamento abusivo, né? Porque o abusador faz tanto gaslighting, ou seja, né, fica manipulando a pessoa pra ela achar que ela tá errada, que ela tá louca. Então, Que ela é cruel. então a Dominique ficava em dúvida mesmo, né, se era real tudo aquilo, né? E o John continuou ligando atrás dela, dizendo que não conseguia viver sem ela. E ela ficava se achando uma escrota, né? Porque, tipo, não quero voltar com o cara. Só que, o cara tá tentando te matar. Né? Não faz sentido. E uma vez o John ligou pro Griffin pedindo para ele ajudar a se reconciliar com a Dominique. E como o Griffin tinha produzido aquele filme, né, que o John tinha se identificado, ele criou na cabeça dele que o Griffin era a única pessoa no mundo que o entendia. E o Griffin xingou ele, falou que não era pra ele chegar perto da irmã, porque senão ele ia matar o John. E o John falou assim: se eu machucar de novo a sua irmã, eu mesmo vou te dar uma arma e você vai me punir com ela. E assim, né, bizarro. Quem fala uma coisa dessa, sabe? Se eu machucá-la de novo. O Griffin mandou ele se fuder, ficar longe da irmã, enfim, desligou na cara dele. Só que ele não contou dessa ligação pra Dominique porque ficou com medo dela achar o gesto do John romântico, ou ficar com pena dele, do tipo, nossa, ele tá tentando se desculpar, enfim, não quis contar pra ela. No dia 28 de outubro, o Griffin estava indo no cinema assistir Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão, do Woody Allen. E quando ele estava chegando, a Dominique ligou para ele para falar do John. Ela disse que estava sentindo remorso, que talvez tivesse sido muito dura com ele. E o Griffin não estava com muita paciência na hora, então ele só falou que ela tinha tomado a decisão certa de largar ele. Ele falou que ele já estava indo entrar numa sessão, né? Ele estava meio com pressa, assim, mas que ele ligava para ela no dia seguinte para eles conversarem. Essa foi a última vez que ele falou com a irmã. Poltergeist tinha sido um sucesso. E depois disso, a Dominique foi considerada uma atriz para ficar de olho, né? Que tinha muito potencial, uma carreira promissora. Então, na segunda metade de 82, quando ela estava sofrendo todos esses abusos do John, ela também estava recebendo mais projetos, né? Então, ela estava precisando conciliar tudo isso. O seu próximo passo seria um papel de destaque na minissérie V, Os Extraterrestres no Planeta Terra, sobre uma invasão alienígena. Talvez vocês conheçam a versão de 2009, que foi uma série de 2 temporadas estrelada pela Elizabeth Mitchell e Morena Baccarin. Mas enfim, a versão original é essa aqui dos anos 80. Eu amei essa série, inclusive. Então, em outubro de 82, a Dominique estava se preparando para as gravações e no dia 30 de outubro, ela se reuniu com o ator David Packer para eles ensaiarem um pouco as cenas e tal. Eles tinham a mesma idade, 22 anos. Os dois eram amigos, esse era o primeiro papel do David, tanto ele quanto a Dominique queriam ir muito bem, né? Então até eles estavam ali ensaiando na casa dela, dando uma reforçada ali no material e tudo mais. Por volta das 8h30 da noite, a Dominique recebeu uma ligação de uma amiga, conversou ali um pouquinho no telefone, mas o John, de alguma forma, estava vigiando ela. E ele conseguiu que o telefonista interrompesse a conversa para ele tentar falar com a Dominique. Ela explicou para a amiga que era o John enchendo o saco no telefone, né, que ela já ia desligar e tal, que ela ligava para a amiga depois. 10 minutos se passaram e o John apareceu de surpresa na casa da Dominique, que antes era a casa dos dois, né? Aí ela abriu a porta, mas deixou aquela correntinha que tem... Acho que aqui no Brasil não tem muito, mas tem mais em quarto de hotel, assim, né? Então ficou aquela correntinha e uma fresta da porta aberta. E o John de fora falando que queria apenas conversar com ela. O David viu o que estava rolando e perguntou se era melhor ir embora,
mas ela disse que estava tranquilo, que ele podia esperar ali na sala, que ela ia conversar com o John na varanda. Era ali no lado de fora, ela saiu da casa e tal. Enquanto esperava, o David começou a ouvir uns barulhos, assim, que parecia uma discussão bem acalorada. Lá fora, o John bateu no parapeito da janela e isso assustou o David. E logo depois, ele ouviu 2 gritos e um baque. E foi aí que ele percebeu que tinha alguma coisa errada. O David ligou para a polícia, falou que estava rolando. Só que a delegacia que ele ligou falou que aquela região não era a jurisdição deles, então eles não podiam fazer nada. Gente, que merda de delegacia é essa, sabe? Tipo... Tem que ligar no 190, né? Tipo, mas que assim... atende todo mundo. Exato. Estranho isso. Assustado, ele trancou a porta e se escondeu. E ele ligou para um amigo que não atendeu. E ele deixou uma mensagem de voz falando assim: se eu for morto essa noite, o John Sweeney é o responsável. E ele saiu pela porta dos fundos, assim, bem vigilante. Daí, quando ele deu a volta e chegou na parte da frente, ele viu o John agachado perto dos arbustos. O John olhou para ele e mandou ele chamar a polícia. O David se afastou. E quando a polícia chegou, eles foram até o John. A Dominic estava desacordada atrás do arbusto. Ele levantou as mãos e falou que tinha matado a própria namorada e que tinha tentado se matar. O John foi preso e a polícia viu que a Dominic ainda estava viva, só que ela estava inconsciente. Ela foi mandada para o hospital imediatamente. Ele contou que os dois discutiram, mas que ele não se lembrava nada do que aconteceu, só que ele estava em cima dela com as mãos no pescoço. Ele tinha estrangulado a Dominic de novo. Ela foi encaminhada para o Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles. A família foi avisada, o pai, mãe, irmãos, todo mundo saiu correndo para lá. A enfermeira só deixou eles entrarem no quarto depois de mostrarem as identificações e tal, porque tinha rolado uma coisa absurda. Alguns jornalistas tinham tentado fingir que eram parentes da Dominic para tentar entrar e tirar fotos dela no hospital lá desacordada, gente. Um absurdo. Nojo. Quando provaram que eles realmente eram os parentes, né, o Dunn conheceu o detetive que ficou responsável pelo caso, ele explicou tudo o que tinha acontecido, e também viram o David, que estava ali esperando, né. No livro, o Griffin fala que quando soube como o David tinha agido, se escondido na casa, ao invés de ajudar a Dominic, ele achou o cara um covarde. Mas ao mesmo tempo ele não foi confrontá-lo, porque ele tinha um problema maior para se preocupar. A Dominic não estava nada bem. Ela entrou numa espécie de coma, ela não recobrava a consciência por nada, tiveram que colocá-la no suporte de vida, respirando pelos aparelhos. E aí a família ficou ao lado dela nos dias seguintes. O Griffin podia jurar que ela segurou a mão dele em um momento, mas o médico explicou que era um espasmo muscular, porque ela realmente estava inconsciente. Fizeram uma bateria de exames neurológicos para entender o que ela tinha e finalmente chegaram numa resposta. O John tinha sufocado ela por muito tempo. E por causa disso, o cérebro dela não recebeu oxigênio. E isso acabou causando uma morte cerebral. Depois dos médicos explicarem que não havia mais o que ser feito, no dia 4 de novembro de 1982, 5 dias após o ataque, a família permitiu que os aparelhos fossem desligados. Cada membro da família deu um último adeus a Dominic. O Dunn sussurrou no ouvido dela: "Me dê seu talento". E foi algo que ele fez ali que ninguém ouviu, mas depois ele contou pro filho, pro Griffin, daí ele conta no livro. Os aparelhos foram desligados e aos 22 anos a Dominic Dunn estava morta. Faltava só 19 dias para o aniversário dela. O funeral aconteceu no dia 6 de novembro e no dia seguinte a Ellen recebeu uma ligação de Doris Tate, a mãe da Sharon Tate. E sim, gente, a Sharon Tate é aquela atriz que foi assassinada, quando ela estava grávida, pelos seguidores do Charles Manson, A gente contou essa história com detalhes no episódio 3 do Modus Operandi, que foi lá em 2020. E no 225 a gente fala sobre os bastidores de filme de terror e a gente fala mais um pouco aí sobre essa história. Mas enfim, a Doris ligou para consolar a Ellen, As duas tinham perdido suas filhas de uma maneira muito cruel. E ela ainda falou uma coisa muito emocionante, muito triste para a mãe da Dominic, que é: "Eu sinto muito. Agora você é membro de um clube do qual ninguém quer fazer parte." Quando o John foi preso, ele ficou reclamando na viatura, meio que desabafando pro policial. Ele falava que não acreditava no que ele tinha feito, que ele tinha arruinado a própria vida, que tinha feito algo que ia colocá-lo atrás das grades para sempre.
E o policial notou uma coisa que é bem óbvia, né, gente? Ele estava mais preocupado com ele, com ser preso, do que se a Dominique estava viva, né? Chegando na delegacia, levaram ele para um interrogatório e a versão dele foi a seguinte. Ele falou que nos dias anteriores, ele e a Dominique tinham conversado sobre se reconciliar, que ela queria voltar para ele e que planejavam ficar juntos. Ele falou que tinham discutido sobre casamento e filhos, que ele era muito apaixonado por ela. E aí, nesse dia que ele foi lá na casa, eles acabaram tendo uma DR sobre tudo isso, a briga da varanda. Que teria sido porque a Dominique tinha revelado que estava enganando ele, que na verdade ela não o amava e que não queria casar com ele. Aí ele se sentiu traído e desrespeitado e tinham continuado brigando enquanto o David estava dentro da casa. E aí, ele teve um lapso temporal e ele não tem memória do que aconteceu nesse meio aí, que daí ele só lembra de estar com as mãos em volta do pescoço dela. Ele disse que tinha notado que ela não estava respirando, daí ele tentou levantá-la, fazê-la andar, mas ela ficou desacordada. Daí ele teria tentado fazer reanimação cardiopulmonar, né? Mas aí ela tinha vomitado e, por consequência, ele vomitou logo em seguida. E depois ele teria entrado na casa, tomado 2 caixinhas de pílulas, voltado e deitado do lado dela na moita. E que ele teria tentado reanimar ela até a polícia chegar. A polícia não se convenceu com esse relato. Os exames que fizeram na Dominique, enquanto isso, né, mostravam que ela provavelmente teria sido asfixiada por, no mínimo, 3 minutos. Podendo ser até 5 minutos. É muito tempo. Pra você ficar ali num lapso. Que lapso é esse? Você sabe muito bem o que você tá fazendo, pra ficar 3 minutos parado ali olhando, sabe? E não acharam nenhum sinal, nem na casa, nem nos exames no John, de que ele teria engolido várias pílulas. E quando prenderam ele, acharam que ele parecia calmo e lúcido, que ele não tinha nenhum sinal de ter tido um apagão minutos antes, enfim. Ele também não estava colaborando com o interrogatório, ele ficava na defensiva. Ele recusou o pedido do interrogador para gravar a conversa. Ele ficava toda hora perguntando se tinha alguém ouvindo do outro lado da porta. Quando o investigador falou que a Dominique estava numa boa fase da carreira, ele ficou irritado. Ele falou que ele também estava, que ele tinha do que se orgulhar na vida. Então, assim, pareceu uma resposta meio ressentida, sabe? Como se o John, assim, não gostasse do sucesso da Dominique. No início, o John foi acusado de tentativa de homicídio. Mas, passados uns dias, né, depois que os aparelhos da Dominique foram desligados, ele passou a ser acusado formalmente de assassinato de 1º grau, que é o mais grave. O julgamento do John começou em agosto de 83, quase um ano depois do crime. Ele estava com 27 anos. O promotor designado para o caso foi o Steven Barshop. E quando souberam que seria ele, a família Dunn foi lá conhecê-lo para conversar sobre a Dominique. No livro do irmão, né, do Griffin, ele fala que eles ficaram meio chateados porque eles queriam colaborar, participar e tal, e o promotor meio que esnobou eles, assim. Falou que ele tinha as evidências, né, já, e que ele poderia tirar as dúvidas deles, mas que não ia ficar se reunindo com eles para traçar estratégia nem nada, que ele ia fazer as coisas do jeito dele lá de sempre. Que idiota. É foda, né, porque a família tá precisando também desse... Cara, a família quer acompanhar, sabe? Quer fazer parte disso. Pra eles é o mais importante. Sim, agora, né, que não tem mais ela, é o que resta, né, essa justiça, assim. Inclusive, ele aconselhou aos familiares que eles não fossem no julgamento, porque quando tinha feminicídio envolvido, era muito comum tentarem julgar a vítima e não o agressor, que qualquer coisa que a Dominique tivesse feito, iam usar contra ela, né, e isso é muito difícil pra família ver. E realmente, né, é sempre assim. Eu não consigo imaginar não ir também, não tem como sabe? não ir. Não E faz claro sentido. que eles foram no julgamento. A principal estratégia da defesa foi convencer o júri de que o crime não foi premeditado, nem feito com malícia, e sim um ataque passional, que tinha acontecido no calor do momento. Malícia, né? Você pôr a mão no pescoço da Exato. outra pra enforcar ela. Queriam pintar a Dominique como uma mulher que manipulou e magoou o John, que tinha dito que eles iam voltar, e que ficou fazendo joguinhos e largou ele, que isso teria causado essa raiva nele. Então, foi muito difícil, né, gente, pra família Dunn ficar ouvindo isso, assim. Eles falavam entre si, pra imprensa, que, gente, não tinha tido reconciliação nenhuma, sabe? Ela tava tentando se livrar dele. Era ele que tava ficando atrás e que ela que se recusava. E, enfim, era tudo muito difícil ali pra eles ouvirem, né, isso rolar.
O juiz Katz não permitiu que a família ou amigos da Dominic testemunhassem. E lembra que a mãe, né, a Ellen, ela tinha esclerose múltipla? Então ela se locomovia na cadeira de rodas, como a gente comentou. E daí o advogado de defesa requisitou para o juiz que ela não testemunhasse, porque ele tinha medo de que a condição física da mãe fizesse as pessoas terem pena e, por consequência, criasse simpatia por ela e pelo relato dela. E isso ia acabar atrapalhando a imparcialidade dos jurados. É uma palhaçada, porque a pessoa é assim, ela usa uma cadeira de rodas, ela vai falar do jeito que ela é. Cara, é a pronto. mãe da vítima, sabe? Isso é um Puta absurdo. merda. E, gente, o juiz acatou. Ele simplesmente acatou o pedido dele e, pra mascarar a situação, disse que a Ellen não poderia testemunhar porque ia entrar na regra do hearsay, que é tipo, assim, ouvi dizer, sabe? Tal coisa aconteceu porque eu ouvi dizer que foi assim. Essa regra se aplica a testemunhas mais informais, de uma pessoa que conhecia a vítima, mas que ela não estava ali na cena do crime, ela não viu o que aconteceu. Então, que não dava para encaixá-la como testemunha ocular, porque as informações que ela tinha sobre o John era só o lado da Dominic, né? O que ela falava, a versão dela dos fatos. Mas é um absurdo, porque a Ellen tinha presenciado, sim, vários momentos, né? A gente contou aqui dele batendo na janela, gritando, Perseguindo a espurrando. menina na casa da mãe, como que ela Sim. não é uma testemunha da situação? E ela é uma testemunha não só ocular, mas como uma testemunha de ouvir o que a filha falava pra ela também. Tipo, olha, ele tá vindo aqui me perseguir, não sei o quê. Como que isso não vai entrar no julgamento? Sabe? Isso é essencial pro julgamento. Putz, ela viu os hematomas da menina. Nossa, Sim. é um absurdo. E o juiz usou essa mesma regra aí pra não deixar os amigos da Dominic testemunharem também. Então, tipo, quem tava falando por ela, sabe? Basicamente o juiz aqui não tava sendo nada imparcial. Pro advogado de acusação, o Barshop, e pra família Dunn, tava claro que o juiz estava favorecendo a defesa aí. E pra Mabê também. O Dunn, o pai, tinha uma teoria própria do que estava acontecendo. Ele achava o juiz um homem arrogante que gostava de bajulação. E o advogado de defesa, o Adelson, tinha percebido isso e usava isso a seu favor. Ele ficava agradando o juiz, elogiando. E quando o juiz era grosseiro com ele, ele não se ofendia, ele puxava mais saco ainda, sabe? E nisso o juiz começou a tirar sarro com ele toda hora. O júri ria, virou uma palhaçada assim, gente. Então, o Dunn achava que era como se o juiz estivesse tentando chamar a atenção pra ele, sabe? E o advogado de defesa estava dando essas oportunidades. Então, o juiz estava gostando dessa pataquada. E aí, nisso, o juiz foi liberando as coisas da defesa, né? Então, quando o advogado de defesa falava algo errado, ele super era paciente, sabe? Não, pode repetir, nananã. Só que com o promotor, o Barshop, o juiz não deixava essas coisinhas, assim. Ele era bem seco e direto. E sem poder usar o testemunho, né, dos entes queridos, a acusação precisou partir para outras estratégias. O John tinha dito para a polícia que ele não lembrava de começar a asfixiar a Dominic. De acordo com ele, ele só lembrava de estar discutindo e do nada ele tá com as mãos em volta do pescoço dela. Isso era para meio que dizer, né, que ele não fez isso conscientemente e tal. Só que a acusação levou alguns especialistas médicos para falar dos machucados que a Dominic sofreu. Então lembra que os exames tinham dado que ela tinha sido asfixiada, né, por entre 3 e 5 minutos? Bom, os especialistas disseram que mesmo que o John tivesse tido um apagão, que teria tido tempo suficiente para recobrar a consciência e parar de asfixiá-la. Que ele tinha ficado esse tempo todo porque ele claramente queria fazer isso. A principal estratégia de acusação foi comprovar o histórico violento do John, que era mostrar que a Dominic não tinha sido a única mulher a ser vítima dele de alguma coisa. Então trouxeram uma ex-namorada dele para testemunhar, a Lillian Pierce. A Lillian e o John tinham namorado por 2 anos no fim dos anos 70, algum tempo antes dele ter conhecido a Dominic, né? O detetive responsável pelo caso tinha ouvido falar dela graças a uma dica de uma publicitária de Hollywood, que era amiga dessa Lillian, e contou que ela tinha sofrido na mão do John também. A promotoria levou ela como testemunha, então, no julgamento, mas o advogado de defesa fez um pedido chocante. Ele pediu que o testemunho fosse feito sem a presença do júri, porque como eles não tinham ideia do que ela ia falar, era bom analisarem para ver se fazia sentido ou não, ou se poderia comprometer o John a um nível pessoal, não sei o quê. Senta, gente, senta, porque realmente o juiz aceitou. Ele mandou o júri sair da sala
pra ela dar o testemunho. E, cara, ela era a maior cartada da acusação, porque ninguém podia falar. E aí, nesse momento, a família Dunn soube que o julgamento estava entregue, que ia ser muito difícil. A Lillian Pierce era uma mulher de 30 e poucos anos. Ela estava muito nervosa naquele dia, porque ela ia estar cara a cara com o ex dela, né? Com o cara que tinha feito mal pra ela. Ela subiu tremendo no banco de testemunhas e ele não fez contato visual com ela em momento algum. A Lillian contou sua história e todos os presentes no tribunal ficaram chocados. Ela contou que, no tempo que eles se relacionaram, ele tinha agredido ela 10 vezes. Ele era um homem possessivo, nervoso, ele explodia por qualquer coisa e se tornava violento. Que em várias ocasiões ele quebrava móveis e depois de um tempo ele começou a agredir ela também. Ela tinha sido hospitalizada 2 vezes por causa dele, uma vez por 6 dias e outra vez por 4 dias. Ele já tinha quebrado o nariz dela, ele já tinha prejudicado o pulmão, perfurado o tímpano e jogado pedras nela. Todo mundo ficou em silêncio, até o advogado ficou meio sem reação quando foi fazer as perguntas para ela. Ele fez aquelas clássicas perguntas, tentando descredibilizar a vítima, perguntando se ela estava bêbada, sob efeito de drogas, se tinha feito algo para tirar o John de si. E aí ele falou algo que chocou muito. Ele falou: você não contou desse jeito na nossa reunião do dia 3 de novembro. Ou seja, esse advogado já sabia quem era ela e já tinha encontrado ela antes. 3 de novembro, gente, foi quando a Dominic ainda estava no hospital. Foi a véspera do dia em que desligaram os aparelhos. O que o Dunn, o pai, interpretou foi o seguinte: desde antes da filha dele ter sido declarada morta, o advogado já estava ciente de que outra mulher tinha sido vítima desse cara, já tinha se reunido com ela, provavelmente para tentar silenciá-la. A promotoria só ficou sabendo da existência dessa moça de última hora. O advogado de defesa ocultou essa informação. Então, se não fosse aquela dica, né? Imagina, ninguém teria sabido disso, ela não estaria lá. E aí rolou uma outra coisa surpreendente. Enquanto a Lillian respondia as perguntas, o John teve um surto, gente. Ele pulou da cadeira, saiu correndo em direção à porta que levava para o gabinete do juiz. A Lillian ficou desesperada, né? Achou que ele ia atacá-la, sei lá. Deu um grito, começou a gritar, um alarme disparou. E aí foi preciso 2 policiais e 4 guardas para tentarem segurar ele. O advogado começou a gritar que não era para machucar ele e o John foi derrubado, levado de volta para o seu lugar e algemado na cadeira. Ele começou a chorar, pedir desculpas para o juiz, falar que não estava tentando escapar, e o juiz só respondeu que sabia que ele estava passando por muito estresse e prosseguiu normalmente. Quer dizer... Nada. O próprio pai, né, da Dominic, ele ficou estatelado com quão pouco severo o juiz foi. Ele agiu como se nada tivesse acontecido. E depois, o juiz acabou permitindo a Ellen, a mãe da Dominic, testemunhar, mas também sem a presença do júri. Então, gente, o júri não viu nada disso, nem o testemunho da Lillian, nem o testemunho da Ellen e nem a explosão do John. Depois de tudo, o juiz Katz ainda definiu que o testemunho da Lillian não servia para o julgamento. Simples assim. Ele falou que o testemunho dela tinha efeito mais prejudicial do que probatório e que, se fossem levar em conta o testemunho dela, seria preciso trazer especialistas psiquiátricos para avaliar se o John tinha alguma questão que causava impulsos de raiva. Então que trouxesse, se era isso que precisa. Exatamente. Oh, meu Deus. Se é isso que precisa para entender o que ele tem. Puta merda. Então, assim, o júri ele não foi informado sobre nada do testemunho dela. E a defesa e a acusação não podiam usar nada que ela falou como argumento ou evidência. Basicamente, não serviu para absolutamente nada. É engraçado, né, que o passado da vítima pode ser colocado ali, mas o passado do agressor não pode, né? Como se não bastasse tudo isso, né, se vocês já estão passando raiva, vamos lá. O advogado Adelson ainda chegou para o juiz e disse que as evidências da acusação ao longo do julgamento não comprovavam que o John tinha cometido assassinato de 1º grau, porque não tinham provado uma pré-determinação, como se fosse planejado, né? E aí o juiz concordou e mudou a acusação. A partir dali, então, o John passaria a ser julgado por assassinato de 2º grau e manslaughter, que é uma classificação lá dos Estados Unidos.
São questões meio complexas, porque depende do estado, do juiz também, mas bem resumidamente, para ser considerado murder, assassinato, é preciso ter o que eles chamam de malícia. É a intenção da pessoa querer matar e, às vezes, até planejar isso, né? Que se aproxima mais do nosso conceito de homicídio doloso. E para ser manslaughter, é como se fosse o homicídio culposo, né? Que meio que sem querer ali, se foi sem a intenção. Aqui no Brasil, às vezes, o homicídio culposo é também por negligência, né? Então, é mais leve, as penas são mais leves. Só que aí tem 2 tipos de murder, que é o assassinato em primeiro e em segundo grau, e 2 tipos de manslaughter, que é o voluntário e involuntário. Então é como se tivesse 4 níveis de responsabilidade no homicídio, né? O murder / assassinato de primeiro grau, que seria o homicídio doloso com agravantes. Aí depois, em segundo lugar, murder, né? Assassinato de segundo grau, homicídio doloso. E terceiro, manslaughter voluntário, que é um homicídio culposo no qual a pessoa não tinha decidido que ia matar alguém, mas matou porque teve alguma coisa, um ataque passional, enfim. E manslaughter involuntário, que é um homicídio culposo indireto, quando a pessoa morre por alguma negligência sua. Resumindo, né, o grosso é isso aí. Então a gente vai deixar um texto sobre isso no nosso site modusoperandipodcast.com, se você tiver interesse de entender um pouco melhor sobre essas nomenclaturas, sobre esses termos e tudo mais. Lembrando que nos Estados Unidos tudo é o famoso vareio, o estado que você tá. Então é uma grande loucura, mas a gente vai deixar lá no site para você ler. O que vocês precisam saber é, o John estava sendo acusado na categoria de homicídio mais grave, né, que era aquele número 1, e daí ele passou para segunda e terceira mais graves, ou seja, ele ia ter uma pena menor. E o julgamento foi longo, começou em agosto, se arrastou até setembro, e na hora de decidirem o veredito, os jurados foram lembrados para considerar esses 2 graus um pouco mais leves, né, do crime. A deliberação deles, lembrando, né, que são os 12 jurados que tem que ficar ali discutindo até decidirem, todos concordarem, né? A deliberação durou 8 dias, até que no dia 21 de setembro de 83, o juiz leu o veredito. O John Sweeney foi absolvido da acusação de assassinato de segundo grau, mas considerado culpado de manslaughter voluntário. A sentença viria algumas semanas depois. Quando o juiz fez o discurso final e falou que a justiça tinha agido, o Dunne, o pai, né, ele levantou e gritou: "Não para nossa família, juiz Katz." Essa decisão foi super controversa, né, gente? A gente tá aqui. É difícil até falar. Durante semanas só se falava disso na mídia. Os Dunne deram várias entrevistas falando sobre como o juiz foi parcial, não sei o quê. E uma votação feita por uma estação de rádio denominou ele como o 4º pior juiz de todo o condado de Los Angeles. Imagina os anteriores, o primeiro lugar, se ele é o 4º pior. No dia 7 de novembro, aos 27 anos, John Sweeney foi condenado a 6 anos de prisão por manslaughter e mais 6 meses por agressão, daquela outra primeira vez que ele tinha tentado enforcar Dominic em casa. Talvez por conta das críticas que estava recebendo, o juiz Katz, quando ele leu a sentença, falou que era contra a decisão do júri, que estava ali falando, mas que para ele era um caso de assassinato, murder, e não manslaughter, que era puro e simples assassinato. Cara, ele do nada começou a rolar pressão, aí tentou falar, não, gente, peraí, olha, ridículo. Enfim, depois disso, o representante dos jurados contou numa entrevista que isso foi um comentário barato do juiz, que claramente estava chateado por ter sido criticado na mídia. Esse representante também confirmou que eles não souberam de nada do testemunho da Lillian até depois do julgamento. E ele disse que se tivessem tido todas as informações, que com certeza o júri teria condenado o John ali no mais grave. John Sweeney foi cumprir a pena em uma prisão de segurança média em Susanville, na Califórnia. Mas claro que a família Dunne estava longe de sentir que a justiça tinha sido feita. Nos anos seguintes, eles continuaram indo na mídia e fizeram de tudo para trazer uma cobertura maior para essa história. Ao longo do julgamento, o Dunne manteve um diário com todas as impressões dele sobre o caso e sobre tudo que tinha rolado ali no tribunal. E ele compilou esses escritos e transformou em um texto, que foi publicado na Vanity Fair em março de 84.
O artigo recebeu o nome de Justiça, o relato de um pai sobre o julgamento do assassino de sua filha. O texto está disponível até hoje na íntegra em inglês. Foi uma das nossas fontes também para o episódio, por isso que muitas coisas do julgamento a gente contou sobre o ponto de vista dele, né? A gente vai deixar disponível no nosso site também o linkzinho para quem quiser ver. Já a Ellen, a mãe, quis garantir que outras pessoas não passariam pela mesma dor que a dela. Então ela fundou uma organização chamada Justice for Homicide Victims, para lutar pelos direitos de pessoas que perderam a vida, para que recebessem justiça de verdade. A luta da família Dunn, principalmente do pai, é até abordada na série Monstros dos irmãos Menendez, né, da Netflix, que a gente falou semana passada. Na série, ele aparece interpretado pelo Nathan Lane. Ele cobre o julgamento dos irmãos Menendez para Vanity Fair e aí fala sobre a morte da Dominic. E de fato, ele cobriu o julgamento dos Menendez na vida real mesmo. Isso tudo foi muitos anos depois, lá em 1993, 1994. Então ele falava bastante da filha dele, né? Ele lembrava, enfim, daquela situação que também tinha tomado conta dos jornais. Já o irmão Griffin estava passando por outras questões após o julgamento. E no livro, ele fez uma revelação muito grande, assim. E em 1984, saiu um filme que tinha ele no elenco. O filme chamava Johnny o Gangster. E era protagonizado pelo Michael Keaton e misturava comédia e crime. Nas gravações do filme, tinha um figurante que o Griffin chamou apenas de Leo. E esse Leo abordou ele e disse que tinha amigos no presídio no qual o John Sweeney era detento. E de acordo com o Leo, os amigos contaram para ele que o John andava se gabando lá na prisão, que tinha dito que a Dominic teve o que merecia. Basicamente, ele deu a entender assim para o Griffin que podia arranjar para que o John fosse morto na prisão, que podia acontecer alguma coisa na cela dele, e que esse sofrimento que a família Dunn estava sentindo podia acabar de uma vez por todas. E o Leo ainda disse que era importante para pensar na própria mãe, né, na mãe Ellen, de como seria bom acabar com a dor da própria mãe. E ele conta que ele ficou mexido, em choque, que ele não recusou na hora. Mas depois ele pensou um pouco, disse que não ia aceitar, que ele não ia conseguir ser mandante de algo assim, porque a consciência dele não ia bancar. Em 86, o John Sweeney foi liberado da prisão. Dos 6 anos e 6 meses, ele cumpriu 3 anos e meio e saiu incondicional. Esse foi outro soco no estômago da família Dunn, porque eles já acharam 6 anos uma pena muito pequena, imagina 3, né? O John conseguiu emprego como chefe num restaurante chamado Chronicle, em Santa Mônica, e seguiu a vida normalmente. Quando descobriu isso, a Ellen foi até lá e pediu para falar com o gerente. E ela disse que o chefe deles era um assassino e contou toda a história. E o gerente meio que falou, sei lá, sinto muito, mas que não podia fazer nada. E a Ellen foi embora, disse que ia voltar lá. E ela voltou mesmo. Ela levou vários amigos da família e eles ficaram um tempão lá fora com placas, folhetos e inclusive coisas escritas tipo: a comida que você comerá essa noite foi preparada pelas mãos de um assassino. E acabou que funcionou isso e o John foi demitido. Passado uns meses, o Griffin ouviu dizer que ele estava trabalhando na cozinha do Hotel Bellade. Ele não fez nada com essa informação, seguiu a vida, mas um dia ele pegou um voo e descobriu que o cara do lado dele era dono do hotel. Ele contou sobre o assassinato da Dominic e o cara ficou chocado, que falou que não sabia quem era a pessoa que tinham contratado. Aí eles trocaram um telefone e tal, e na semana seguinte o dono do hotel ligou pro Griffin e contou que o John tinha socado um outro funcionário e tinha sido demitido. Meses se passaram e um dia o Dunn pai, estava na Vanity Fair, quando ele recebeu uma carta de um médico de Seattle. O médico estava desesperado, contou que a filha dele estava namorando um cara chamado John Maura, mas que o médico tinha lido o artigo do Dunn na Vanity Fair e achava que esse John era meio parecido com John Sweeney. E no livro não fala o nome nem do médico nem da filha, mas eles dão o nome da filha de Kathy. O médico tinha confrontado o namorado da Kathy e ele tinha negado ser o John Sweeney. O médico tinha tentado botar juízo nela, mas ela não escutava ele e ele precisava de ajuda. Daí, o Dunn contratou um dos maiores investigadores particulares de LA, o Anthony Pellicano, que atendia várias pessoas famosas. Inclusive, anos depois, esse investigador foi preso por colocar escutas ilegais em linhas telefônicas. Enfim. Mas esse investigador descobriu que esse tal de John Maura era o John Sweeney mesmo. Ele tinha se mudado para Seattle e trocado de nome.
E aí o Dunn passou essa informação para o médico que pediu ajuda. Ele contou para Kathy, mas a essa altura o John já tinha manipulado ela, tinha falado que o assassinato tinha sido um acidente, nananã. E a Kathy achava que ele era um bom homem, que, né, todo mundo comete erros, e quis continuar com ele. E aí o Griffin, ligou pro médico lá de Seattle e pediu pra falar com a Kathy. Eles passaram um tempo no telefone, o Griffin explicou que o John era um homem violento e que ele não tinha sido só com a Dominic, mas também com outra ex e até com um funcionário de hotel onde ele estava trabalhando meses antes. No dia seguinte, o médico ligou pro Dunn e agradeceu, contou que finalmente a Kathy tinha terminado com o John. O John até chegou a aparecer na mídia, acusando o Griffin de assédio, de perseguição, mas ele acabou desaparecendo de novo. Essa foi a última vez que a família Dunn ouviu falar do John Sweeney. O Griffin escreveu no livro que depois de muito tempo, ele entendeu que não tinha como perder a vida indo atrás do John. A raiva, em algum momento, ela ia embora, mas a saudade da irmã nunca passou. A mãe da Dominique, a Ellen, faleceu em 97, pouco antes do seu aniversário de 65 anos. E o Dunn, o Dominic Dunn, o pai, faleceu em 2009, aos 83 anos. O Griffin, o irmão dela, continua trabalhando em Hollywood. A gente está gravando agora em novembro de 2024 e as aparições mais recentes dele foram na série As Garotas do Ônibus, da Max, e uma participação especial na 4ª temporada de Only Murders in the Building, que está no Disney+. E não se soube mais do John Sweeney. A gente nem sabe se ele está vivo ou morto. A morte da Dominic Dunn chocou muito a cultura popular e passou a ser até objeto de teorias. No episódio dos Bastidores Assombrados, a gente contou como era comum ter essa ideia de maldição em filme de terror, né? A gente falou do Bebê de Rosemary, Exorcista, Profecia. E muita gente falava muito da maldição do Poltergeist. Porque além da morte da Dominique, também teve uma outra atriz da franquia que faleceu de forma muito trágica. Foi a Heather O'Rourke, que interpretou a filha caçula da família. A Dominique fazia a irmã mais velha dela, né? O primeiro filme lançou quando a Heather tinha só 6 anos, e ela ainda participou de Poltergeist 2 e 3. Em 87, aos 11 anos, a Heather foi erroneamente diagnosticada com doença de Crohn. Ela passou um ano fazendo um tratamento bem pesado, e aí no dia 1º de fevereiro de 88, ela passou mal e desmaiou, e aí levaram ela para o hospital. Ela foi levada para uma cirurgia de emergência, que consistia em corrigir uma obstrução intestinal para aliviar as consequências da doença. Só que durante a cirurgia ela teve um choque séptico e 2 paradas cardíacas, e acabou falecendo aos 12 anos de idade. Foi só depois na autópsia que constataram que ela não tinha doença de Crohn, ou seja, aquela cirurgia nem precisava ter acontecido. Aí entenderam que o que ela tinha, na verdade, era estenose pilórica, uma anormalidade intestinal. E era algo bem mais fácil de tratar do que a doença anterior, então ela perdeu a vida por um erro médico. O filme, o Poltergeist 3, foi lançado meses depois da morte dela. Nos anos 80, outros 2 atores da franquia faleceram. O Julian Beck, que participou do filme 2, faleceu aos 60 anos de um câncer no estômago. Já o Will Sampson, também de Poltergeist 2, morreu por conta de uma falência renal quando passava por um transplante. Essas mortes todas aconteceram entre 82 e 88. A gente escolheu falar de Poltergeist aqui ao invés de Bastidores de Terror, porque a gente também não queria tirar o peso do que aconteceu com a Dominic. A morte dela não tem relação com nada sobrenatural, não foi nenhuma maldição de filme. Ela foi vítima de feminicídio, como tantas mulheres, e isso precisa ser ressaltado. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marshall Louie.